Olá, turma! Na nossa videoaula, nós iremos estudar sobre a ascaridíase, que é uma parasitose cujo agente etiológico é o Ascaris lumbricoides. A ascaridíase é também referido na literatura como ascaridiose, ascaríase ou ascaridíase. E o Ascaris lumbricoides é conhecido aí popularmente como lombriga. Em relação à classificação taxonômica, o reino é o Animalia, o filo é o Nematoda, onde nós encontramos vermes cilíndricos. O gênero é o Ascaris e as espécies aqui que nós vamos estudar são as espécies de Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides é uma espécie que é encontrada em todo o mundo, em vários países ao redor do mundo, e a sua prevalência em um local ou outro está muito associada com as condições climáticas daqueles locais e também com o desenvolvimento socioeconômico daquela região. Existem algumas fases evolutivas de Ascaris lumbricoides. Nós temos vermes adultos, fêmea e macho, e nós temos os ovos. Os vermes adultos, de forma geral, tanto macho como fêmea, são vermes cilíndricos, vermes grandes, que possuem uma porção afilada nas suas extremidades. Entretanto, a porção anterior ela é mais afilada do que a porção posterior. Eles são dioicos, então apresentam esse dimorfismo sexual. Nós vamos observar o macho, nós vamos observar a fêmea. A sua boca apresenta 3 lábios serrilhados, então existe uma série de dentículos nessa região da boca do Ascaris, que fica localizada na porção anterior do verme. Analisando os vermes adultos de Ascaris lumbricoides, nós observamos que eles apresentam uma cor leitosa, tem aí de 20 a 30 centímetros de comprimento por 2 a 4 milímetros de largura. Eles apresentam esse tamanho que vai variar dependendo da sua carga parasitária e também do estado nutricional do hospedeiro. Ou seja, o Ascaris ele pode ser um pouquinho menor se tiverem mais outras espécies de Ascaris. Então, se tiver uma quantidade grande aí de parasitas. Se ele tiver com poucos parasitas ali, ele pode crescer um pouquinho mais. Eles possuem essas 2 espículas na porção aqui anterior, na extremidade anterior, que é curvada, e elas auxiliam aí no momento da cópula desse verme com a fêmea. Eles possuem um testículo que fica ali de uma forma enovelada, e eles possuem um canal ejaculador, que vai ser o responsável lá pelo momento da fecundação da fêmea. Os vermes adultos fêmeas, nós podemos observar nessa imagem, também apresentam essa cor branco leitosa, são maiores do que os machos, então aí podem atingir de 30 a 40 centímetros de comprimento por 3 a 6 milímetros de largura. E esse tamanho também vai depender da carga parasitária e do estado nutricional desse hospedeiro. Elas possuem órgãos sexuais duplos e tubulares, então elas possuem 2 ovários, possuem 2 úteros. Entretanto, a vagina ela é única e é a vagina que vai se exteriorizar na porção anterior desse verme, auxiliando aí no processo de fecundação. Nós podemos observar nessa imagem a comparação do tamanho do verme fêmea com o verme macho de Ascaris lumbricoides. É interessante observar que o macho precisa fecundar várias vezes essa fêmea, e essa fêmea consegue gerar mais ou menos 25 milhões de ovos, conseguindo liberar por dia cerca de 200 mil ovos. Como é que é a estrutura morfológica desses ovos? Os ovos de Ascaris lumbricoides, no início, eles são brancos. Entretanto, eles adquirem uma coloração mais para a cor castanho devido ao contato com as fezes, né? Essa manutenção desse contato com as fezes causa esse escurecimento dos ovos. Possuem um formato elipsoide oval, mais ou menos aí 50 por 60 micrômetros. Uma característica interessante é que eles possuem
uma membrana mamilonada externa. Essa membrana ela é composta por mucopolissacarídeo, que é produzido lá na região do útero da mãe ainda. E por que isso é importante para os ovos de Ascaris? Porque esse mucopolissacarídeo aqui facilita o processo de adesão desses ovos em superfícies, e isso faz com que seja tão difícil a gente conseguir eliminar esses ovos de Ascaris lumbricoides. Além disso, nós observamos no interior existe uma membrana impermeável à água, o que torna esses ovos extremamente resistentes ao ambiente externo. Na porção central, nós observamos células germinativas, quando o ovo é eliminado, e no ambiente esse ovo vai ser embrionado, gerando então uma larva infectante. Existem ovos que vão ser inférteis, então nessa porção central nós vamos observar um aspecto mais granuloso, e esses ovos eles vão ter um formato mais alongado quando comparado com os outros ovos que estão embrionados. Nós podemos observar através dessas imagens os aspectos dessa membrana mamilonada, que é a presença dessa membrana mamilonada, os ovos mais castanhos, a gente observa as setas apontando para essas membranas, mas é possível a gente ter um ovo fértil que perdeu essa membrana. Isso a gente observa muito devido aos próprios processos de produção aí das técnicas parasitológicas para os estudos. Então, essa membrana ela pode ser perdida, e aí isso a gente chama de ovo fértil decorticado. A gente pode observar também um ovo infértil, onde a gente tem esse aspecto muito mais alongado com um citoplasma mais granular. Essa membrana pode ser perdida também durante o trajeto aí desse ovo pelo organismo. Em relação ao habitat, isso vai depender do tipo de infecção que o hospedeiro vai apresentar. Em casos de infecções moderadas, nós observamos que os vermes vão se localizar na região de intestino delgado, principalmente no jejuno e no íleo. Se essa infecção ela for uma infecção intensa, esse verme ele vai ser localizado em todo o intestino delgado. Então, duodeno, jejuno e íleo. Tem uma atividade contínua, porque ele precisa se mover contra a corrente peristáltica, então ele precisa conseguir permanecer nessa região intestinal. Em casos que são raros, entretanto muito graves, essa infecção ela pode ser muito grande e esses vermes podem passar a ser eliminados por outras regiões, por exemplo, podem ser eliminados pela boca, pelo próprio nariz. O ciclo biológico das caridíase é monoxênico e nós vamos iniciar com um indivíduo contaminado e eliminando pelas fezes um ovo fecundado, porém esse ovo não está embrionado. Então, em um ambiente propício para isso, onde a gente observa aí cerca de 25 a 30 graus Celsius, uma umidade de 70%, um ambiente com oxigênio, cerca de 15 dias depois, esse ovo ele se torna embrionado, gerando a larva L1, que é uma larva rabiditoide. Depois de um tempo, ela se transforma em larva L2 e depois se transforma em larva L3, que é do tipo filarioide. Nesse caso, a larva L3 é que é a forma infectante para o humano. O que vai acontecer então? O humano ele vai ingerir esse ovo embrionado com essa larva L3. E essa larva L3 vai percorrer todo o trato gastrointestinal desse indivíduo. Onde é que esses ovos vão eclodir? Geralmente aqui na região de intestino delgado. E as larvas elas vão sair devido a alterações de pH, mudanças de temperatura, concentrações de sais biliares naquela região. Então, mudanças nesses componentes fazem com que essas larvas elas saiam de dentro desses ovos. E aí elas vão passar a perfurar a região de intestino grosso na porção do seco. Aí elas caem nos vasos linfáticos e também caem nas veias mesentéricas, chegando até ao fígado cerca de 18 a 24 horas depois da ingestão daquele ovo. A partir daqui, elas podem chegar ao coração cerca de 2 a 3 dias depois, podem chegar aos pulmões cerca de 4 a 5 dias depois, onde se transformam em larvas L4. E aí essas larvas L4 rompem os capilares e caem lá nos alvéolos. Quando elas fazem isso, elas vão se transformar depois em larva L5. E essa larva L5, o que acontece com ela?
ela pode subir aqui por toda a árvore brônquica, passar pela traqueia, chegar na faringe, e aí ela pode ser literalmente expectorada, a pessoa pode expectorar e essas larvas serem jogadas para fora do corpo, ou essas larvas podem ser deglutidas. Quando essas larvas são deglutidas, elas passam por todo o trato gastrointestinal e elas vão se fixar lá na região de intestino. Então, depois de cerca de 30 dias, formam-se esses vermes adultos, 30 dias depois da ingestão daquele ovo contendo a larva L3. Depois de 60 dias, existe a maturidade sexual desses vermes, eles passam a copular e a fêmea faz a ovoposição e depois desse tempo, mais ou menos, de 60 dias, passa a eliminar, então, esses ovos que são eliminados nas fezes pelo hospedeiro contaminado e o ciclo reinicia. É importante observar que esses vermes adultos têm um tempo médio aí de vida de 1 a 2 anos. Pensando nas formas de transmissão do Ascaris lumbricoides, é importante ressaltar que os humanos eles podem ingerir esses ovos contendo a larva L3 através da água contaminada com esses ovos ou também dos alimentos que estão contaminados. E esses ovos eles aderem à superfície desses alimentos e isso dificulta a eliminação deles, porque algumas lavagens simples não conseguem remover aqueles ovos da superfície desses alimentos. Além disso, o contato com o solo contaminado, aquela presença da sujeira subungueal, e aí a pessoa coloca a mão na boca, isso é muito comum com crianças que têm contato com terra, brincam e ficam com as mãos sujas, depois elas podem colocar a mão na boca, depois que lavam ainda fica uma sujeira embaixo das unhas, então tudo isso é responsável por facilitar a transmissão da ascaridíase. Os aspectos patogênicos da ascaridíase estão relacionados com a carga parasitária e também com o estágio de vida desse Ascaris lumbricoides. As infecções com baixa carga parasitária geralmente são assintomáticas. Entretanto, em infecções com uma maior carga parasitária, o que a gente vai observar vai variar de acordo com o estágio de vida desse Ascaris. No caso da presença das larvas, isso pode proporcionar lesões pulmonares devido a essa locomoção, essa movimentação aí das larvas, levando à formação de focos hemorrágicos, indução de fibrose local, pode evoluir para um quadro inflamatório local com abundância de neutrófilos e eosinófilos. Também pode piorar e agravar e evoluir para um quadro pneumônico com febre, tosse. Essa tosse ela pode ser sanguinolenta e pode também haver a expulsão de formas larvais de Ascaris lumbricoides no momento dessa tosse. O paciente pode ter uma dispneia, que é essa dificuldade de respirar, caracterizando o que a gente chama de síndrome de Loeffler. Em relação às lesões hepáticas, elas vão ser causadas devido aí a também a movimentação dessas larvas localmente e a migração de eosinófilos para esses locais. Já em relação à presença dos vermes adultos, nós observamos que em casos de infecções leves, onde nós vamos observar de 1 a 4 vermes, geralmente os indivíduos vão ser assintomáticos, não vão apresentar sintomatologia. Se essas infecções forem maiores, uma infecção média aí, onde o indivíduo apresenta 30 a 40 vermes, ou uma infecção maciça, onde o indivíduo apresenta acima de 100 vermes, geralmente eles vão ser sintomáticos, então eles já vão apresentar algumas alterações patogênicas. O que a gente pode observar nesse pódio de nutrientes? Porque os vermes de Ascaris lumbricoides vão estar competindo pelos nutrientes com o hospedeiro. Então, a pessoa pode apresentar um depauperamento físico e mental, uma palidez, aquele aspecto, né, de cansaço. Ação imunotóxica, porque a presença de antígenos parasitários vão causar alergia, edemas, urticária e podem causar até convulsões nos hospedeiros. Existem também as alterações causadas por essa ação mecânica, que seria então uma irritação pelo atrito no intestino delgado, obstrução
principalmente em crianças, então a obstrução intestinal pode acontecer se existir uma grande quantidade de vermes naquela região intestinal. Localização ectópica, isso aqui é interessante, porque esses vermes, eles podem se movimentar, sair daquela região intestinal e ir para outros locais. E geralmente isso já foi observado quando o indivíduo se alimenta com comidas muito condimentadas, muito temperadas, e o Ascaris não gosta desses temperos, né? E aí ele se movimenta e sai da região intestinal, fugindo daqueles condimentos. Isso a gente chama de Ascaris errático. Então ele sai e vai para outras regiões. Podemos observar alguns vermes, né, sendo eliminados, boca, nariz, aqui no ponto lacrimal inferior direito, na região anal, aqui uma grande quantidade de vermes aí de Ascaris sendo eliminados. Para fazer o diagnóstico clínico, ele pode ser realizado em casos aí onde a gente tem uma infecção maciça. Como a maioria dos casos são assintomáticos, o diagnóstico clínico vai ser mais difícil. Mas quando a gente tem infecções maciças, isso pode ser realizado pela identificação da questão da desnutrição, ou o mais fácil é quando o paciente realmente elimina esse verme. Geralmente ele vai eliminar esse verme pela boca ou pela região anal. Para confirmar, nós temos um diagnóstico laboratorial através da coproscopia, utilizando o método do Cato-Cais, e ele pode ser positivo após mais ou menos 40 dias de infecções, quando os vermes adultos são formados. E é uma coisa interessante é que as fêmeas, elas conseguem produzir ovos, mais ou menos aí nessa época de 40 dias. Entretanto, se a infecção ela for exclusivamente feita por vermes de Ascaris lumbricoides fêmeas, elas vão produzir esses ovos, só que esses ovos não vão ser férteis, então ela vai gerar aqueles ovos inférteis. Se a infecção for exclusiva por vermes de Ascaris lumbricoides machos, não vai haver geração de ovos. Então, isso vai dificultar bastante o diagnóstico da coproscopia, uma vez que não vai haver a eliminação desses ovos. Em relação à projeção epidemiológica, nós observamos que a ascaridíase ela comete aproximadamente 1,5 bilhões de pessoas no mundo, cerca de 30% da população mundial. É uma parasitose cosmopolita, observada em mais de 150 países, está muito relacionado com as condições socioeconômicas. A maior frequência dela e a maior severidade vai ser observada em locais onde a gente tem pobreza, grandes densidades populacionais, altas temperaturas e altas umidades. Isso facilita o processo de embrionamento também dos ovos, chegando até naquela larva L3, que é a larva infectante para o ser humano. Nós podemos observar que no Brasil nós temos vários locais com média prevalência, alguns locais com alta prevalência, e temos poucas regiões com baixa prevalência, mas ali na região sul do nosso país. Como métodos de controle e profilaxia, é indicado realizar o tratamento em populações de áreas endêmicas, fazer a desinfecção de fezes humanas que estejam sendo utilizadas como fertilizantes. Saneamento básico é extremamente importante. A gente sabe que esse é um problema de contaminação homem para homem, então saneamento básico ele facilita essa limitação aí de contaminação. A própria educação em saúde. As medidas de lavagem de mão, de higiene pessoal, de não defecar em regiões que não tenham tratamento para essas fezes, né? Então, são medidas realmente de educação em saúde. E como tratamento, existe o albendazol e o mebendazol, eles impedem a divisão celular, impedem produção de ATP nesses vermes. Geralmente são doses únicas, então o tratamento é bem acessível. São medicamentos disponíveis na atenção básica e disponíveis pelo SUS. Ivermectina pode ser utilizada, mas piperazina e o óleo mineral, que paralisam esses vermes e auxiliam na sua expulsão. E como esses medicamentos são eficazes apenas contra os vermes adultos e não contra as larvas, é importante refazer
os testes depois de cerca aí de 3 meses, mais ou menos, para ver se realmente a pessoa conseguiu eliminar essa doença. Bom, turma, nós chegamos ao final da nossa videoaula sobre ascaridíase, que é uma doença causada aí pelo Ascaris lumbricoides.